Suponhamos que amostras de água são obtidas de modo independente, eu estou aqui, vou aumentar um bocadinho. Amostras de água são obtidas de modo independente e submetidas a análises bacteriológicas. A engenheira química responsável por estas análises considera que o número de bactérias, que são indicadoras de uma certa contaminação, por 1 mililitro de água, é uma variável aleatória X com distribuição de Poisson com valor esperado igual a 7. Pronto, vamos como é que costumo interpretar esta primeira frase do exercício, porque a partir daqui vamos construir a linha B. A linha A, eu não estava a pensar, analisar, porque está resolvido ali na página da disciplina, mas depois falamos nisso. Agora vamos pensar na linha B. Então, o que quer dizer, como é que nós escrevemos e interpretamos aquela frase? Quer dizer que se eu estiver a considerar uma variável X, atenção à designação em todos os exercícios, também na Poisson, diz assim, se eu considerar o número de bactérias, agora, por 1 mililitro, em 1 mililitro de água, o exercício diz que essa variável X é uma variável com distribuição Poisson, nós escrevemos assim, X til, ou seja, X tem a distribuição, X comporta-se como, e agora podemos escrever por extenso Poisson, aqui aparece um parâmetro lambda. Lambda é o parâmetro de uma Poisson, vamos já verificar no formulário, é sempre um número positivo, um número real positivo. Então, quando me dizem que a variável é uma Poisson, eu sei que ela depende de um único parâmetro, que normalmente nós chamamos lambda. Nós podemos escrever assim, ou podemos escrever de uma forma mais simples, assim, dizendo a mesma coisa, x é uma Poisson de parâmetro lambda. Ok. Agora, nós vamos ao formulário para ver a função de probabilidade da Poisson e para ver o que é o lambda. Então, então temos assim. Porquê que a informação que está aqui no formulário é importante? A primeira informação que é importante é esta. Estão a ver ali, a função de probabilidade, eu estou a ler esta frase aqui, a função de probabilidade de uma Poisson, o formulário diz que é a seguinte. Se eu quiser calcular a probabilidade num ponto I, eu vou substituir o x pequenino por I, porque x pequenino estar a dizer de cada vez é difícil. Então, a probabilidade do x num ponto I é E elevado a menos lambda, lá está o parâmetro, lambda elevado a I sobre I fatorial. Quando? Só quando o I toma valores 0, 1, 2, 3, etc. Inteiros não negativos. O formulário é omisso. Omisso porquê? Porque ali está subentendido que a pessoa sabe que quando o I for diferente daqueles valores, a função de probabilidade vale 0. Então, a Poisson é uma variável aleatória cuja função de probabilidade é 0 em todo o lado, 0 em todo o lado, exceto nos inteiros não negativos. 0, 1, 2, etc., n, etc., a probabilidade pode ser então aqui positiva. De resto, é sempre nula. Ok? Ora, outra informação muito importante. O formulário diz, nós já tínhamos chamado a atenção para isso, todas as variáveis que nós vamos utilizar no teste dia 15 têm lá indicado o valor esperado e a variância. Ali diz claramente que o valor esperado de uma Poisson, nesta linha de baixo, é igual à sua variância, é igual ao lambda. Porquê que isso é muito importante? Porque neste exercício diz que esta variável x, que descreve o número de bactérias em 1 mililitro, tem valor esperado igual a 7. Ora, se a variável tem valor esperado igual a 7, então isso quer dizer que o próprio parâmetro é 7. Então, primeira ideia, quando no exercício me falam na Poisson e me dão o seu valor esperado ou a sua variância, estão-me a dar o parâmetro.
Eu preciso do parâmetro para poder calcular a probabilidade, a função de probabilidade em cada ponto, e preciso do parâmetro para calcular a função de probabilidade acumulada, que é a função de distribuição. Então, vamos em frente agora, esta parte já está, e agora diz assim, esta parte está despachada. Agora vamos ler a parte de baixo que diz assim: considere 3 amostras de água recolhidas de modo independente, a primeira com 1 mililitro, a segunda com 1,5 mililitro e a terceira com 2,5 mililitro. Pronto. Por que diabo é que me estão a falar em 3 amostras independentes e 3 amostras com volume distinto de água? Porque nós vamos aplicar a propriedade reprodutiva da Poisson. E então, a propriedade reprodutiva da Poisson, que é essencial em todos os exercícios com a Poisson, diz o seguinte: propriedade reprodutiva da Poisson. Novamente, a pessoa não precisa de enunciar isto em avaliação, nem pensar. Precisa de saber, entender. Se eu tiver uma variável S, que é uma Poisson de parâmetro alfa, alfa é um número positivo, não sei quanto é que é. Se eu tiver uma outra variável T, que é uma Poisson de parâmetro beta, beta é um número positivo, também não sei qual é que é. Se S e T são variáveis aleatórias independentes. Lá em cima dizia 3 amostras independentes. Então, se eu tiver uma Poisson, se eu tiver 2 Poissons independentes, então a soma delas duas é ainda uma Poisson. Qual é o parâmetro? É a soma dos 2 parâmetros. Então, quando eu somo 2 Poissons independentes, ainda obtenho uma Poisson. O parâmetro da soma é a soma dos parâmetros. Ora, se eu entender isto, facilmente penso assim: no meu exercício eu tenho 3 variáveis. Poisson. Tenho uma variável que conta número de bactérias em 1 mililitro, tenho uma que conta em 1,5 mililitro e tenho uma terceira que conta em 2,5 mililitro. Suponhamos que o X, que é aquela que nós definimos no início, conta em 1 mililitro. Nós já tínhamos dito que ela era uma Poisson 7. Ok? Agora, vou ter aqui uma variável, suponhamos que esta é uma Poisson, ainda tenho que decidir qual é aqui o parâmetro. E suponhamos que eu tenho aqui uma última, que é uma outra Poisson, ainda tenho que decidir um parâmetro. O exercício diz claramente que as variáveis x, y, s são variáveis aleatórias independentes. Portanto, qual é a distribuição da soma delas as três? Se eu somar 3 independentes Poisson, o que é que eu vou obter intuitivamente? Uma Poisson. Uma Poisson. E qual é que vai ser o parâmetro? Tudo somado, neste caso 7 mais alfa mais beta. Exatamente, mas vamos lá ao exercício ver o que é preciso fazer ainda. Diz assim: obtenha o valor exato, diz aqui, obtenha o valor exato para a probabilidade de um número total de bactérias nestas 3 amostras exceder 40. Como é que eu sei qual é o número total? Tenho que saber o número que está na primeira amostra, mais o número que está na segunda, mais o número que está na terceira amostra, não é? É isso, não é? É o número total, não é isso? Sim, sim, sim. Portanto, eu de facto tenho que saber qual é a distribuição da soma. Então, eu tenho que decidir, agora vou escrever aqui embaixo. Então, eu já sei que tenho estas 3 distribuições e agora eu sei que vou precisar da soma, porque o exercício fala no número total de bactérias. Vou escrever aqui. Então, pela propriedade reprodutiva,
o número total de bactérias nas 3 amostras é a soma daquelas variáveis, é o número na primeira, mais o número na segunda, mais o número na terceira. E esta variável, eu sei que é uma Poisson. O parâmetro que me vai aparecer aqui é 7 mais alfa mais beta. É a soma. Agora, vamos lá ver uma ideia muito simples. Porquê que, se eu vos dissesse assim, antes, para eu não introduzir isto sem motivar, se eu vos disser assim, eu tenho aqui uma amostra no exercício, começámos o exercício dizendo assim, eu tenho aqui uma amostra com 1 mililitro de água. E o número de bactérias nesta variável, nesta amostra, é uma Poisson 7. Nós tínhamos dito, o valor esperado desta variável é 7. Portanto, eu posso escrever isto assim, em português. O número médio de bactérias que eu estou a esperar em 1 mililitro é 7, porque é o valor esperado. E uma coisa, se vocês intuitivamente, se eu vos fizesse esta pergunta assim, ouçam, em 1 mililitro o número médio de bactérias é 7. Qual é o número médio em 2 mililitros? O que vocês me diziam intuitivamente? 14. É isso a propriedade reprodutiva da Poisson. A propriedade reprodutiva da Poisson diz assim, se eu tiver a considerar existe uma proporcionalidade entre a quantidade, o volume de água que eu estou a considerar e o número médio de bactérias, ou seja, há uma proporcionalidade entre o volume de água que eu estou a considerar e o valor esperado, ou seja, o parâmetro. Então, se eu pensar nisso, é muito simples olhar para aqui e determinar o parâmetro desta soma, porque vocês estão a ver. Esta variável soma que está aqui corresponde ao volume de 1 mais 1,5 mais 2,5, portanto a 5 mililitros, não é? Estou a pensar bem, não é? A 5 mililitros. Sim, exato. Então, se a soma corresponde a 5 mililitros, qual é o parâmetro que eu estou à espera? Se para 1 mililitro o parâmetro é 7, quanto é que é o parâmetro para 5 mililitros? 35. Exato, 35, é isso. Então, resumindo, como é que eu aplico a propriedade reprodutiva? De 2 formas, muito simples. Sempre que me falarem na soma de variáveis aleatórias independentes que são Poisson, eu penso imediatamente, ok, a soma de Poissons independentes é uma Poisson, já está. Segunda coisa, existe proporcionalidade entre, neste exercício, o volume da água e o parâmetro. Portanto, isso significa que se a soma corresponde a 5 mililitros, então o parâmetro para a soma é 5 vezes aquele 7,35. Ok? Existe uma proporcionalidade. A minha letra não está muito boa esta semana, mas eu estou com dificuldade em melhorar. Entre o volume de água, nas amostras e o parâmetro lambda da Poisson. Vocês não precisam de escrever nada disto em avaliação. 1 mililitro corresponde ao parâmetro lambda igual a 7, portanto, 5 mililitros, que é para a soma, corresponde ao lambda igual a 35. Daí que a variável x mais y mais s, que era a variável que eu queria, seja uma Poisson 35. Esta variável conta o número total de bactérias em 5 mililitros de água, está bem? Agora, temos o exercício completamente feito, a única coisa que nos falta é fazer um cálculo completamente elementar. Esta é a parte sempre mais difícil, ler e aplicar a propriedade reprodutiva. Depois o resto é muito simples. Vamos ver exatamente qual é a pergunta. A pergunta é esta.
Obtenha o valor exato para a probabilidade do número total de bactérias nestas 3 amostras a exceder 40. Ok. Eu sei que a variável que conta o número total de bactérias é aquela x mais y mais s. O que é que esta coisa tem que fazer para exceder 40? Tem de ser superior a 40. Exatamente. Portanto, a probabilidade pedida é a probabilidade daquela variável ser maior do que 40. É muito fácil. E porquê? Porque nós vamos trazer para a esquerda essa probabilidade e depois vamos consultar a tabela. E o exercício já está. Então, a probabilidade pedida é a probabilidade daquela variável que nós tínhamos escrito ali. Eu nem lhe vou dar outro nome, que é para não estarmos a aumentar a entropia. Esta coisa tem que ser maior do que 40. Esta variável aleatória tem que ser maior do que 40. Ora, nós vamos trazer para a esquerda por 2 razões. Primeiro, como esta variável é uma Poisson, ela ser maior do que 40 significa que eu vou começar no 41, depois o 42 e depois nunca mais acabo e estou a vida toda e mais as vidas todas que o Buda dá e vou até mais infinito. Não vale a pena. Isso é um disparate. Eu não vou para mais infinito. Primeira razão, eu venho para a esquerda porque é mais fácil. Segunda razão, eu venho para a esquerda porque as tabelas que nós temos são da função de distribuição que é acumulada à esquerda. Tragam isto para a esquerda. É 1 menos... A probabilidade de ser menor ou igual. Exatamente, É a probabilidade de ser menor ou igual. Pronto, e agora vamos escrever na notação da função de distribuição só para termos a certeza do que estamos a dizer. F maiúsculo, função da distribuição. A minha soma é uma Poisson 35. Esta variável é uma Poisson 35. E quero a função de distribuição no ponto 40. Vou à tabela 2, porque a tabela 2 é que dá a função de distribuição da Poisson. Vamos lá à tabela 2 para ver como é que isto é elementar. Vou aqui à tabela 2, aqui está ela. Ali em cima diz, estão a ver? Atenção à anotação, já falámos nisso, todas as semanas temos que lembrar isso, porque isso é essencial, a vida fica complicada se não tivermos cuidado com a notação. Aqui a notação diz, função de distribuição da Poisson, F maiúsculo. Toda a gente sabe que o F maiúsculo é a probabilidade da variável à esquerda do ponto X. Vamos a pensar neste desenho. Tenho o 0, tenho o 1, tenho o 2, etc., até chegar ao X. Portanto, isto é a probabilidade no 0 mais a probabilidade no 1 mais a probabilidade até chegar ao X. Por isso é que está aqui este somatório. Pronto, eu já sei que é a função de distribuição, agora vou consultar. O que é que eu quero? Função de distribuição para uma Poisson 35 no ponto 40. Como é que isto se consulta? Primeiro, encontro o lambda, que é aqui nesta coluna. O lambda vai aumentando de página para página. Eu não posso ficar na página 1. A página 1 não dá. Vou descendo ao longo das páginas. Aqui está o lambda igual a 35. Estão a ver? Eu vou limpar isto porque senão não dá. Lambda igual a 35. 35 é aqui. O lambda igual a 35 é aqui. Qual é a matriz que eu vou considerar? É a matriz que começa aqui no 0. Estão a ver aquele 0 indicado à esquerda? E termina antes do lambda igual a 40. Assim. Toda esta matriz que eu tenho aqui é a função de distribuição para uma Poisson 35. Agora, como é que eu escolho o valor que eu quero? Então, vamos ver aqui. Estes valores, quando eu tenho este 0 aqui, significa que nesta primeira linha eu tenho aqui o valor da função de distribuição no ponto 0, no ponto 1, etc., até ao 9. Na linha de baixo, eu começo na função de distribuição no 10, 11, etc., até ao 19. Depois vai descendo.
Eu quero no 40. Portanto, o 40 é aqui, o valor que eu quero é este. Este é o f da função de distribuição de uma equação 35 no 40. Tiro este valor, coloco no exercício e já está. Tem alguma dúvida para mim? Eu tenho uma dúvida. É favor. Porquê é que esse valor de 35 quando é 40 é diferente do valor de 7 quando é 8? Não podemos dividir ambas por 5 e pela mesma coisa que nós temos há bocado não deveria dar o mesmo resultado? A tua pergunta é importante. A tua pergunta é muito importante. É porque, vamos lá ver uma coisa. Portanto, eu acho que estou a perceber a pergunta, que é assim, deixa-me ver se eu estou a perceber a pergunta, vamos para o OneNote primeiro e vamos ver se eu estou a compreender a pergunta, que é assim, tu estás a pensar porque que a pergunta era, eu só quero ter a certeza que percebi, compreendi bem a pergunta. A tua dúvida é esta. Eu tenho aqui 3 amostras, uma de 1 mililitro, outra de 1,5 mililitro e outra de 2,5 mililitros. E estou a considerar o volume completo que tem 5 mililitros. E tu queres saber qual é a probabilidade de, nestes 5 mililitros, vou escrever aqui, em 5 mililitros, haver mais do que 40. E tu estás-me a perguntar porquê que não podes escrever que isto é a mesma coisa da probabilidade de 1 mililitro haver mais de 8. Sim, é isso, é isso. Tiago, é isto? Sim, é isso. Pois, não é a mesma coisa. Sabes porquê, Tiago? Porque tu teres em 1 mililitro mais do que 8 não é a única forma de em 5 mililitros teres mais de 40. Porque repara, vê se concordas comigo. Tu aqui podes ter 7, aqui tens 10 e agora faltam-me 23. A tua coisa falha e a minha coisa funciona. Tiago? Sim. Mas já a pensar, visto que nós podemos multiplicar o valor esperado, também não podemos multiplicar. Mas isso é em média. Não quer dizer factualmente o número que a variável aleatória toma. Estás a perceber, Tiago? Se multiplicássemos a distribuição, só multiplicamos o valor esperado. Só estás a dizer, estás a avaliar o comportamento da variável que mede em cada volume. E isso está bem feito, porque se tu disseres assim, se tu sabes à partida que as variáveis em cada porção de água são distribuídas como uma Poisson, e tu sabes isso, então o comportamento do valor esperado é justificado. Agora, o comportamento que queres atribuir aqui a este evento é que não funciona. Estás a ver? Porque este evento pode falhar, este teu evento pode falhar, e o meu evento funcionar. Sim, já percebi. Quer dizer, porque o que tu estás a dizer é uma coisa diferente. O que estás a dizer é assim, vê lá se agora concordas comigo, porque a tua dúvida é a dúvida. A tua dúvida é a dúvida que surge sempre e é a dúvida que causa problemas na propriedade reprodutiva. Vê lá se tu concordas comigo. Eu aqui tenho uma variável aleatória, repara, ela tem caráter aleatório, eu não sei quantas bactérias estão ali. Eu sei que ela é uma Poisson. Esta aqui, eu sei que é uma Poisson, porque estou a admitir que o número de bactérias neste tipo de problemas é sempre modelado por uma Poisson, é representado por uma Poisson. Esta aqui, eu sei que é uma Poisson. E agora, pela propriedade reprodutiva, digo assim, epá, se eu sei qual é o valor esperado em 1 mililitro, isso quer dizer em média, então eu posso avaliar em média quantos é que estão em 1,5 mililitros. E daí da proporcionalidade vou fazer assim. De início eu admiti que havia aqui 7. Portanto, o parâmetro desta é 7 vezes 1,5. O parâmetro desta é 7 vezes 2,5. Estás a ver que tu estás a definir o parâmetro, não é a mesma coisa que definires o evento por proporcionalidade. Quer dizer, não estás a dizer que a probabilidade desta ser maior do que 8 é igual à probabilidade de esta ser maior do que 8 vezes 1,5. Estás de acordo, Tiago? Sim, eu já percebi o que eu estava a fazer mal. Eu estava a assumir que a distribuição x mais y mais s dividido por 5
era uma poisson, o que não é verdade, porque se nós dividimos por 5, cá em baixo ficam 5 sem ser só o x fatorial. E além disso estás a eliminar eventos, porque efetivamente tu podes ter aqui a probabilidade em 5 mililitros, tens toda a razão, mas além disso, tu podes ter a probabilidade de em 5 mililitros teres mais de 40, falhando este. Aqui pode ser só 3, não é, Tiago? Sim, claro. Portanto, a tua dúvida é extremamente importante e é sempre dúvida que leva a pessoa a falhar na propriedade reprodutiva. A propriedade reprodutiva permite avaliar o parâmetro em função do tempo, ou da área, ou do volume. Não permite estabelecer proporcionalidade a eventos deste género. A proporcionalidade não é aqui, é no parâmetro. A única coisa que nós tínhamos que fazer para completar a escrita do exercício era pôr aqui a história da tabela, cola aqui, tira o valor 0,8249 e coloca ali. E já está.